O barulho do ar-condicionado está atrapalhando vocês aí, não? Tá, beleza. Então, vou deixar porque, cara, tem um sol para cada habitante lá fora. Nossa Senhora. Tá uma loucura. Bem, então, não há mal que sempre perdure. Chegamos à nossa última aula nessa desgraça de ensino à distância. Graças a Deus. Achei que esse dia não ia chegar. Hoje a gente fecha, então, o conteúdo de mecanismos, né? Trabalhando com... vamos fechar a questão de engrenagens. E hoje, basicamente, o que a gente vai trabalhar vai ser a questão do desenho do perfil, da definição do engrenamento. Tá? Então, quem anda pelo interior, quem é do interior, já deve ter visto uma roda d'água, ou um moinho, ou um engenho, né? Tem uma roda dentada, tipo essa aqui. Né? E aí, o pessoal geralmente faz isso aqui meio no facão e coloca para funcionar, e depois de um certo tempo ela vai se amoldando, né? O perfil do dente vai se amoldando. Você até pode, se vocês tiverem acesso a um negócio desse e virem alguém substituindo um dente dessa engrenagem, vocês até fazem o seguinte: vocês pintem uma face do dente, e vão ver que com o passar do tempo, aquela área da pintura ela vai desaparecendo, ou vai diminuindo, né? Por quê? Porque o próprio atrito entre esses dois perfis, né? Então, o dente que está sendo acionado e o dente que está acionando, eles vão se amoldar a um desenho específico, que é o perfil conjugado, que a gente chama. Então, é um desenho que promova o perfil conjugado. A gente não pode fazer isso na engenharia, né? Você imagina entregar, a gente chega lá e entrega duas engrenagens para o cara botar na máquina lá, assim, não, vai fazer um bocado de barulho no começo, vai dar uma vibração, mas depois com o tempo ele vai desgastando o dente e vai ficar na posição certa. Isso é inadmissível em termos de engenharia. Então é necessário a gente já ter esse perfil definido. Então, ou seja, o desenho desse dente aqui, ele já tem que ser conhecido. A linha que descreve esse dente, ele já tem que ser conhecido de forma que eu possa permitir o perfeito engrenamento entre uma engrenagem e outra. E aí, como é que começa essa história? Essa história começa a partir da cinemática de dois corpos. Então, a gente tem dois corpos aqui. O corpo 1, que é o daqui de cima, que está girando em relação a um centro de rotação chamado O1. Um corpo 2 que está girando em relação ao centro chamado O2. O O1 com velocidade angular ômega 1 e o O2 com velocidade angular ômega 2. O que acontece? Aqui no corpo 1, nós temos o ponto A, e no grupo B, no corpo 2, a gente tem um ponto B. E é exatamente nesse momento que eu tenho a rotação de um corpo em relação ao outro, o ponto A e B estão exatamente coincidentes. Né? Então, ou seja, eles estão ocupando o mesmo lugar no espaço, né? Praticamente o mesmo lugar no espaço. Então, é um ponto em contato entre os dois. Bem, como é que a gente pode tentar estudar isso aqui? Vamos primeiro fazer o seguinte: vamos dividir o nosso problema em dois quadrantes, em dois planos, na verdade, né? Que é o plano normal, que é dado por essa linha vermelha. Então, o plano normal, que é essa linha vermelha, e o plano tangente, que é essa linha azul. Então, eu vou pegar lá o contato. Eu tenho um contato pontual, tenho só um pontinho ali em contato. Vou descrever um plano normal e vou descrever um plano tangente àquelas duas linhas. E aí vamos pensar o seguinte: esse troço está girando, né? Eu não sei quanto é que vale o ômega 1 e não sei quanto é que vale o ômega 2, mas eu sei que em função da distância desses dois pontos dados por R1 e por R2, a gente vai ter dois vetores de velocidade tangencial, dois vetores de velocidade linear, né? Que são função do raio e da velocidade angular. Então, eu tenho a velocidade tangencial VA em relação a esse centro e tenho a velocidade tangencial VB em relação a esse centro de rotação. Observe que a gente tem aqui 90 graus
e a gente tem aqui 90 graus. E a primeira pergunta da aula de hoje é a seguinte: VA e VB são iguais? Professor, iguais em velocidade ou sentido? Eu estou perguntando se são iguais os dois vetores de velocidade. Tá. São dois vetores, né, Eduardo? Então, como é que eu defino se os dois vetores são iguais? Falta só Augusto. Augusto, tá por aí? Isso, Arthur. É isso aí. Tem gente aqui que achou que são iguais, né? Agora acabei perdendo aqui, fui no chat, eu não consigo voltar para essa porcaria como eu estava aqui antes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Teve 17% que disseram que era igual. Bem, VA e VB são velocidades. Né? Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente pergunta se as velocidades são iguais, a gente tem que analisar como se fossem dois vetores. E quando é que a gente tem dois vetores quando eles são iguais? Eles têm a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Né? Se a gente analisar assim friamente, né? Por exemplo, pensar ali, a direção deles poderia ser a direção da esquerda para a direita? Poderia, mas como a gente tem um referencial na direção N, no plano N, no plano T, né? A gente pode agora determinar que isso aqui está numa direção com ângulo x1 e esse B aqui está na direção com ângulo x2 em relação ao plano normal. Então a direção não é a mesma. O sentido também poderia dizer que é da esquerda para a direita, e os dois teriam o mesmo sentido. Seria uma meio forçação de barra, mas poderia ser aceitável até. Mas o módulo dos dois é diferente, porque estão na mesma escala, e a gente vê que o VA aí pelo menos umas 3 vezes e meia, 4 vezes maior do que o VB. Então, pelo fato de uma dessas propriedades não ser igual, já invalida essa nossa relação de igualdade. Então, definitivamente, VA e VB não são iguais. E se VA e VB não são iguais, não resolve muita coisa, porque a gente precisa criar uma relação entre essas duas rotações aqui de entrada e saída. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu pegar essa tela aqui. Deixa eu fazer isso aqui na mão, pegar o slide. Deixa eu só fechar isso aqui. E vamos aqui. Deixa eu tirar isso. Aqui. Deixa eu botar aqui. Ctrl V. Deixa eu passar agora para outra tela. Perda de tempo dos infernos fazer isso. Bem, vamos lá. Estão vendo a tela aí do aplicativo de desenho? Tá, então a gente tinha lá as duas velocidades, né? Vamos pensar o seguinte: a gente agora tem duas direções principais, que eu vou chamar de T e N, e vamos tentar mexer com essas duas direções principais. Se a gente pegar aqui e tentar projetar esse VA agora na direção de T, vamos que seja isso aqui, eu tenho aqui o meu VAT. E se eu pegar aqui o VB na direção de T, eu tenho aqui o meu VBT. E a pergunta, de novo, é a mesma. VAT e VBT. Opa.
São iguais. Está errado. Augusto de novo não respondeu, Augusto. Paulo, também ficou faltando. Augusto, doido. Bem, aumentou o índice de sim aqui. Será que gerou mais confusão esse negócio agora? Vamos lá. Se a gente imaginar agora a direção eles estão na direção do plano tangencial. Beleza, mesma direção. O sentido também do centro aqui, do zero, a direção positiva dele, ou negativa, né? Ele não definiu isso, mas digamos que seja positivo. Os dois também têm o mesmo sentido, então tem a mesma direção, o mesmo sentido. Só que, de novo, o VBT, ele é muito menor do que o VAT. Então, muito embora essas duas componentes tenham a mesma direção e mesmo sentido, né, eles têm modo diferente. Então, o VAT é diferente de VBT. Então, também não resolve o meu problema. Então, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar agora que a gente vai fazer a projeção disso aqui no plano N. Deixa eu botar outra cor aqui, fica melhor. No plano N. E aqui eu tenho, então, meu VBN, e aqui eu tenho meu VAN. Escorrendo, vocês estão conseguindo enxergar aí o verde? Deixa eu ver aqui que está. Sim, tá. Então, aí eu volto de novo a mesma pergunta. Volto de novo é brincadeira, né? É que nem tem um grande jornalista que diz: eu vou dar de graça. O cara já vai dar, o cara já dá de graça, né? Então, eu volto a mesma pergunta, agora dizendo o seguinte: VAN é igual a VBN? Eles são iguais? Beleza, tá vendo o pessoal aí que achou que não. Por que eles não seriam iguais? A gente tem aqui, ó, vamos ver agora. Em relação à direção. A direção dos dois, a direção do plano normal. O sentido é do centro para o lado positivo, então a direção é em sentido igual. E aqui, se a gente pudesse dar um zoom aqui, que eu não sei como é que dá zoom nesse programa aqui, esse programa eu tive que começar a usar faz 2 semanas, que o meu outro deixou de funcionar, a gente vai ver que um está exatamente em cima do outro. Então, a gente tem aqui exatamente que VAN é coincidente, ou é igual a VBN. Então, ou seja, os dois vetores são exatamente iguais, tanto em módulo, quanto em sentido, quanto em direção. Bem, isso é legal porque a gente consegue agora estabelecer uma relação entre essas duas velocidades. Deixa eu só fazer um parênteses aqui antes da gente falar sobre isso. Isso aqui é outra coisa que eu vou falar depois. Está aparecendo coisa que não era para aparecer. Tipo, isso aqui. Eu deixo essas coisas para depois usar na aula de segunda e de quinta, acabo não usando, eu acabo fazendo tudo de novo. Então, vamos lá, vamos fazer de novo aqui. Camada nova. Bem, quando a gente tem uma ameba aqui, e essa ameba está girando em relação ao centro, digamos que eu tenho esse ponto aqui, tenho esse ponto aqui, e tenho esse ponto aqui. Então, se eu traçar o raio, tenho esse raio aqui em relação ao centro de giro,
tem esse raio aqui em relação ao centro de gelo. Vou chamar isso aqui de R1, esse aqui de R3 e esse aqui de R2. E aí, consequentemente, a gente tem uma velocidade tangencial aqui chamada V1, 90 graus aqui. Tem uma velocidade aqui chamada V3, 90 graus. E aqui a gente tem uma velocidade também a 90 graus, chamada de V2. E digamos que isso aqui está rotacionando com a velocidade angular ômega. Então a gente sabe que ômega é igual a relação de V sobre R, né? E aí a pergunta é a seguinte: se eu disser que R1, R2 e R3. Então, visualmente aqui, ó, R2 é maior do que R1 e R3 é maior do que R2. Aí agora vamos fazer a seguinte relação com V1, V2 e V3. E eu quero que vocês preenchem aqui as lacunas. E aí a pergunta é a seguinte. Deixa eu botar aqui na enquete. Opção 1, maior e maior. Menor e menor. Opção 2, maior e maior. Opção 3, maior e menor. Opção 4, menor e maior. E opção 5, igual, igual. Deixa. E aí? Paulo, Felipe e Daniel. Felipe e Daniel. Felipe, foi. Tá, então todo mundo botou aqui menor e menor. Quer dizer, não. Teve pessoa que achou que era maior e maior. Vamos pensar da seguinte forma. Se esse troço aqui ele não está se destruindo, vamos pegar esse aqui e relacionar para cada ponto. Então, ômega 1 igual a V1 sobre R1. Ômega 2 vai ser igual a V2 sobre R2. E ômega 3 vai ser igual a V3 sobre R3. Bem, se esse aqui é um corpo rígido, ele não está se desmanchando, né? Significa dizer que esse ômega ele tem que ser constante em cada ponto de rotação desse corpo. Ou seja, a velocidade de rotação em relação ao centro é igual para todos eles. Então, quer dizer que isso aqui, então, é ômega 1 igual a ômega 2, que é igual a ômega 3. E aí o que acontece? Para que isso aqui seja verdadeiro, R1 seja menor que R2, que seja menor que R3, e para que isso aqui seja constante, para que isso aqui também seja verdadeiro, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter que V1 é menor do que V2 e V2 é menor do que V3. Então, esse aqui que é o resultado correto. De forma que a gente tem a mesma velocidade de rotação, velocidade angular para todos os meus corpos, todos os meus pontos do meu corpo, aliás. Então, se a gente voltar agora na nossa figurinha, eu acho que é essa aqui. Onde é que está o VN, o VAN e onde é que está o VBN? Né? Então, o VBN e o VAN, deixa eu ver se eu tinha colocado isso aqui, onde é que está? Deixa eu ver esta aqui. Então, estão exatamente sobre a linha N, a linha normal. E aí, se a gente imaginar que em relação ao VA, esse aqui era o raio, né? Então, ao VAN, onde é que está o raio do VAN? Bem, o raio do VAN ele tem que ser ortogonal ao vetor de velocidade. O vetor de velocidade está passando aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, ele vai estar aqui, esse meu raio. Ortogonal, né? E com relação a VBN, o que vai acontecer? Onde é que está o meu VBN? Ele está passando aqui também. Então, meu raio ele vai estar nessa posição aqui. Para fazer uma linha reta aqui. Porra. Difícil.
Então, esse aqui passa a ser, vamos chamar RB1, e esse aqui nós vamos chamar de RB2. E aí eu posso fazer a seguinte relação. Eu posso dizer, deixa eu fazer até separado aqui, porque depois eu quero aproveitar apagar isso. Vou aproveitar isso aqui depois. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que ômega 1 vai ser igual a VA sobre R1. E que, como a gente falou que tem que ser constante, vai ser igual a VAN sobre RB1. E ômega 2, por sua vez, vai ser igual a VB sobre R2, que vai ser igual a VBN sobre R2. Deixa eu tirar esse troço todo daqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos desenvolver isso aqui agora. Vamos descrever isso aqui em função de VAN. Então, VAN vai ser igual a quê? Vai ser igual a ômega 1 vezes RB1. E aqui, o VBN vai ser igual a ômega 2 vezes RB2. Como VAN igual a VBN, daqui a gente tira aqui ômega 1 vezes RB1 é igual a ômega 2 vezes RB2. O que é raio para um lado, que é velocidade para o outro, a gente tem no final das contas que RB1 sobre RB2 vai ser igual a ômega 2 sobre ômega 1. Isso aqui a gente chama de quê? A gente chama de relação de transmissão. Então, o que quer dizer a relação de transmissão? Ela exatamente ela estabelece uma razão entre a velocidade de entrada e a velocidade de saída. Então, se a gente tem uma relação de transmissão igual a 2, significa que o ômega 2 é 2 vezes maior do que o ômega 1. Então, a gente está aumentando a velocidade. Se a minha relação de transmissão aqui é 0,5, significa que o ômega 2 é a metade de ômega 1. Ou seja, nós estamos reduzindo a velocidade dessa transmissão. Beleza? Até aí, tudo bem? Dúvidas? O que acontece? Existe um problema aqui, tá? Eu posso escrever relação de transmissão como ômega 1 sobre ômega 2? Posso. Não existe nenhum impedimento desse. O que acontece? Então, ele pode ser tanto ômega 2 sobre ômega 1, como ômega 1 sobre ômega 2. Tá? O que acontece? Isso aqui é a forma de calcular a relação de transmissão utilizada na teoria de mecanismos, que é o que a gente está vendo. A gente sempre vai usar a velocidade de saída sobre a velocidade de entrada. E essa relação aqui, ômega 1 sobre ômega 2, ela é utilizada na indústria automotiva, na verdade. Automotiva, não só do automóvel, de caminhão, qualquer coisa. Tá? Então, essa é a relação utilizada na indústria automotiva e essa aqui é a relação utilizada na teoria de mecanismos. As duas estão certas. Então, aí a gente tem um problema, que é um problema de semântica. Né? Aí é um inferno, porque tem autor que usa pinhão e coroa. Aí o autor diz que o pinhão é a entrada e a coroa é a saída. Aí tem outros autores que dizem que o pinhão é a menor das duas engrenagens, a coroa é a maior das duas engrenagens. Tá? E aí a gente tem a engrenagem de entrada como 1 e a engrenagem de saída como 2. Então, uma forma mais fácil de não gerar confusão é a engrenagem 1 é a engrenagem de entrada e a engrenagem 2 é a engrenagem de saída. Então, eu posso dizer assim, a engrenagem 1 é a menor engrenagem do par, ou a engrenagem 2 é a menor engrenagem do par. Então, é preciso a gente identificar quem é uma, quem é outra, para a gente não ter problema com relação à definição dessa relação de transmissão. No final das contas, vai dar a mesma coisa, né? Porque se eu entrar pela 1 e sair pela 2, eu tenho a relação inversa do que eu tinha anteriormente. Beleza? Vamos voltar aqui, então, a nossos slides. Então, basicamente, o que a gente estava fazendo aqui era a relação de transmissão, como eu falei para vocês. Né? E aí a gente, igualando as duas velocidades, a gente tem aquela definição da relação de transmissão. Bem, um ponto importante que a gente tem na definição da lei de enganamento
é o polo de engrenamento ou ponto primitivo de engrenamento. Tá? E ele vai ficar localizado justamente nessa posição aqui. Ó. Então, onde é que está essa posição? Se a gente tiver uma linha que une os dois centros, a gente vai ter o raio da engrenagem 1 e o raio da engrenagem 2. O centro de rotação da engrenagem 1 e o centro de rotação da engrenagem 2. E aí a gente tem aqui o raio de base, vamos chamar isso aqui de raio de base, tá? A gente é RB2 e RB1. E aí, essa linha aqui, que linha que é essa? Essa linha aqui é a linha que define o plano normal, né? Essa linha vai seccionar a linha que une os dois centros, e na intersecção dessas duas linhas a gente tem o que a gente chama de polo de engrenamento. Então, observe que aqui ó, a gente tem a nossa linha normal e aqui a gente tem a nossa linha tangencial. Um detalhe que eu esqueci de falar. Pode as velocidades tangenciais serem diferentes? A gente viu ali, né? Deixa eu até voltar aqui. A gente viu na próprio slide aqui, ó, que a velocidade tangencial, que é a VAT, era diferente da velocidade tangencial VBT. E aí, pode isso, Arnaldo? Sim ou não? Me explica? Se ninguém explica, eu vou sortear aqui um número aqui, tá? Somos 21. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o meu sorteador de número. 14. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 era Henrique, 13, 14. Lucas. E aí, Lucas? O VAT e o VBT podem ser diferentes? Lucas, está me ouvindo? Lucas, tá aí? Lucas Malagoli. Então, já que o Lucas não responde, vamos pegar o de baixo ali, ó, que é o Luiz Paulo. Tá. Pode ser diferente. E o que significa quando elas são diferentes, Luiz Paulo? Não. Geralmente o tamanho vai ser diferente, mas isso não impacta na questão da velocidade tangencial. Imagina o seguinte, a gente tinha lá uma componente de velocidade, e aí eu disse o seguinte, a gente tinha as duas velocidades, né, posicionadas em direções distintas. Aí eu dizia o seguinte, a velocidade normal é a mesma e a velocidade tangencial é diferente. E a velocidade normal ser a mesma faz sentido, por quê? Porque se a velocidade normal das duas fosse diferente, significa que uma estava andando numa direção mais rápido que a outra. E aí elas estariam se afastando, ou elas estariam uma entrando dentro da outra. Se ela se afastar, eu não tenho mais o contato, eu não consigo ter a transmissão. E se ela entrar uma na outra, a gente está revogando uma lei básica da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, as velocidades normais, a velocidade normal ela tem que ser exatamente igual. Mas a velocidade tangencial, então a gente tem uma componente tangencial, ou seja, uma está indo mais rápido do que a outra na direção tangencial. Então, significa dizer que a gente tem escorregamento. Então, quando as velocidades tangenciais são iguais e as velocidades normais são iguais, a gente tem uma rotação pura entre um dente de engrenagem em relação ao outro. Quando a gente não tem isso, a gente tem um escorregamento de um dente em relação ao outro. E esse escorregamento ele sempre vai acontecer, principalmente em função das próprias dificuldades de fabricação, né, da não conformidade da fabricação. Então, a gente sempre tem alguma irregularidade no dente e a gente sempre vai ter um escorregamento, por menor que ele seja. A gente também tem a questão das folgas, tudo isso contribui para que a gente tenha, então, um escorregamento e que a velocidade tangencial ela não seja exatamente igual. Tá? Isso vai estar diretamente associado aqui, associado à perda. Ela é muito pequena, essa diferença é muito pequena, tanto que a gente não leva isso em consideração na hora de estar projetando a engrenagem. A gente está mais preocupado com a questão
da cinemática do engrenamento a partir do ponto de contato. Então, aquele plano tangencial que a gente... Opa! Não sabia que dava para fazer isso. Aquele plano tangencial que a gente tinha aqui, ele simplesmente a gente vai desconsiderar o efeito dele para a nossa análise agora. Se a gente pensar agora em termos de posição disso aqui no plano, né? Vamos imaginar o seguinte, a gente falou que aqui a gente tem um R2 e a gente tem um R1. Naquele caso específico que a gente estava mostrando, elas estavam rotacionando em relação àquele ponto, né? A gente tinha o ponto B e o ponto A, né? Então, de novo, aqui a gente tinha o ponto B e o ponto A. O ponto A da engrenagem 01 e o ponto B da engrenagem 02. E aí, no caso aqui, a velocidade tangencial em relação a esse raio, a velocidade tangencial em relação ao plano tangencial, tá? É uma, e a velocidade tangencial em relação a esse raio aqui também é outra. Que obrigatoriamente tem que ser igual, para que eu tenha o contato naquele ponto. Se elas não forem iguais, eu não tenho contato naquele ponto. Então, ele vai estar se deslocando instantaneamente nessa direção dada pelo vetor VT. Mas o que acontece? Lembrando em consideração que a gente tem um plano normal, a força está efetivamente atuando no plano normal entre os dois dentes. Onde, ou seja, uma engrenagem está transferindo o torque para outra através daquele contato. Então, toda a força está sendo transmitida através daquele ponto. E aí a gente tem uma diferença entre a direção da velocidade e a direção da força. É como se a gente pegasse, por exemplo, pegasse um vagão no trilho, né? E ao invés de empurrar ele axialmente, a gente vai estar empurrando meio vezado, assim, né? Com um certo ângulo. Então, estou aplicando uma força, ele vai se deslocar naquela direção, que a resultante acaba em função do trilho, ele vai acabar se deslocando naquela direção, mas a minha força está sendo usada numa direção adversa. Daí a gente já constata uma coisa interessante quando se trabalha com engrenagem, que é o seguinte, que a força que está gerando o torque, que é a força que está na direção de VT, não é exatamente a força que o dente está suportando. O dente está suportando uma força muito maior. Ou seja, a parcela dela vai virar torque, a outra parcela vai virar carga radial na engrenagem, que vai ser transmitida, no caso aqui, vai ser transmitida para o eixo, né? Então vai ser carga radial, e por sua vez vai ser transmitida para os mancais que está apoiado nesse eixo. Bem, eu vou de novo pegar esse desenho aqui, que fica mais fácil para a gente trabalhar com ele. Deixa eu voltar para cá. Eu vou apagar essas camadas. Vou ter um monte de camada aqui para depois utilizar e não estou utilizando nada. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Nem vai usar mesmo? Bom. Deixa eu pegar aqui. Bom. Então lá, camada nova. Deixa eu fazer assim. Ctrl V. Deixa eu voltar agora para o aplicativo. Bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Esse vetor aqui, ele é ortogonal a esse raio R1. E esse vetor aqui, ele é paralelo a essa linha, ele é concorrente, axial essa linha, né? E é ortogonal a esse raio aqui. Então, se o vetor V é ortogonal ao raio R1, e se o vetor F é ortogonal ao raio RB1, o ângulo entre esses dois aqui é exatamente o mesmo ângulo que a gente tem aqui embaixo. Então, o ângulo alfa. Mesma coisa acontece aqui embaixo. VT é ortogonal a R2 e F é ortogonal a RB2. Então, esse ângulo que eu tenho aqui entre os dois é o mesmo ângulo que a gente tem aqui, que é o ângulo alfa. Bem, o que é esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa é o chamado ângulo de pressão. Então, é o ângulo de pressão da engrenagem. Isso aqui é um pedágio que a gente tem que pagar para que a engrenagem funcione, de forma que eu tenha uma força numa direção que me gera um movimento na direção de alfa. Tá? Então, essa é uma das informações, por exemplo, que estão carregadas na fresa. Então, quando a gente pega uma fresa para cortar a engrenagem, então não se usa o termo usinar a engrenagem, se usa o termo cortar a engrenagem. Então eu vou cortar essa engrenagem aqui. Então eu vou usar uma fresa para fazer esse tipo de operação.
E essa fresa, ela já tem esse âmbito de pressão. Então, quando a gente define o âmbito de pressão, a gente está definindo já qual é a ferramenta que vai usar. Tá? Existe depois a norma, a DIN 780, que a gente vai falar depois, que ela especifica qual é os valores padrão disso aí. E acontece o seguinte, gente, para que isso aqui aconteça, para que isso aqui ocorra, esses ângulos alfa têm que ser iguais. Então, observe que a gente consegue fazer uma relação entre R1 e RB1, e R2 e R2, e RB2 e R2. Então, a gente tem lá R1 vezes cosseno de alfa igual a RB1. E R2 vezes cosseno de alfa é igual a RB2. A gente tirou que a relação de transmissão era RB1 sobre RB2. A gente escreveu isso ainda há pouco, né? Naqueles slides que a gente viu. E aí o que acontece? Se eu agora substituir esses dois valores aqui, a gente tem que R1 cosseno de alfa sobre R2 cosseno de alfa. Bem, o cosseno de esse alfa aqui tem que ser exatamente igual a esse alfa aqui, porque senão esse troço aqui não fecha. Porque se o alfa de cima for diferente do alfa de baixo, eu perco ou a ortogonalidade aqui, ou perco a ortogonalidade aqui. Como isso tem que ser ortogonal, então automaticamente o alfa tem que ser o mesmo. Então isso aqui corta com isso, e eu tenho então que a relação de transmissão ela pode ser dada como a relação do raio primitivo da engrenagem 1 sobre o raio primitivo da engrenagem 2. Então, observem que a gente consegue geometricamente determinar qual é a relação de transmissão de duas engrenagens. O único problema é que o raio primitivo é com uma linha de Equador, é uma linha imaginária. A gente não sabe onde é que ela está. A gente sabe que existe um raio primitivo, né, mas eu não sei onde é que está esse raio primitivo nessa engrenagem. Eu preciso medir algumas coisas aqui, fazer uns cálculozinhos para poder determinar onde é que está esse raio primitivo. Mas a gente já tem essa informação, que o raio primitivo vai me dizer qual é a relação de transmissão. E o que acontece? O raio primitivo também, por sua vez, vai me definir qual é a distância entre centros. Então, se eu substituir RB1 e RB2 aqui, o que eu tenho? Que A vai ser igual a R1 mais R2. Então, já temos algumas relações constitutivas do problema de transmissão por engrenagem, que a distância entre centros, que é dada por A, é R1 mais R2, e que a relação de transmissão é igual a R1 sobre R2, que, por sua vez, é igual a ômega 2 sobre ômega 1, que faz sentido. Ó. Quando eu aumento a velocidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir o raio. Né? Então, faz sentido a gente pensar que se eu aumentar R2 aqui, para eu manter isso constante, eu tenho que diminuir o raio, de forma que essa relação continue crescendo. Então, ou seja, geometricamente a gente tem essa limitação de velocidade angular e velocidade e raio da engrenagem. Deixa eu voltar agora para o slide. Tem uma questão? Deixa eu fechar aqui. Então, continuando nosso estudo sobre engrenagem, a questão agora é a gente achar uma forma de resolver esse nosso perfil, ou seja, escrever um perfil de dente que efetivamente consiga realizar essa relação aqui. Tá? Estão vendo aí, né? Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai em busca de algumas formas geométricas que resolvam isso. Existem algumas curvas que dão o que a gente chama de perfil conjugado. Tá? Então, o perfil conjugado é aquele par de figuras geométricas que, uma vez que estejam conectadas uma à outra por rotação, elas mantêm essa relação de alfa constante. Ou seja, esse plano normal ele fica sempre no mesmo lugar. Então, uma das curvas que resolve isso é a curva evovental. Deixa eu voltar para cá. Tem errado. Então, é a curva evovental. A curva evovental nada mais é do que o seguinte: vocês pegam uma caneca, uma lata, pegam uma caneta, como está aqui no desenho, amarrem um barbante dessa caneta e enrolem esse barbante ao redor dessa lata. E depois vão desenrolando e desenhando, então, essa linha aqui. E essa linha se chama linha evovental.
Observe que, como o próprio desenho está demonstrando, essa linha ela só existe a partir dessa circunferência. Essa linha não existe internamente, essa função aqui ela não existe internamente. Então, ela só tem a função definida a partir da circunferência. A partir da circunferência, eu posso fazer a linha que eu quiser. E aí, essa linha é que a gente vai usar, então, para começar a traçar o perfil do dente. Então, se a gente imaginar, vamos voltar para cá de novo. Vai ficar um desenho bem tosco, porque desenhar aqui é bem ruim mesmo. Então, imagine a seguinte situação. A gente tem aquela circunferência de base ali. E agora eu vou criar uma envolvental a partir desse ponto. Posso 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 botar uma envolvental a partir desse ponto aqui também. Posso botar outra aqui assim, outra aqui assim, outra aqui assim, outra aqui assim, outra aqui assim. E aí, a partir do momento que eu agora faço envolventais das outras direções, começa a sair, obviamente o desenho vai ficar mal feito, porque isso aqui foi feito nas coxas mesmo, né? Até a tangência não está correta. Não é só ficar riscando esse negócio aqui, tudo errado aqui. E aí observe que a gente tem agora o que pode ser o perfil de um dente. A gente começa agora a descrever o que seria o perfil do dente da minha engrenagem. Né? E o legal da curva envolvental é que ela é uma curva facilmente obtida pelo movimento relativo da ferramenta com o giro da peça. Então, isso numa máquina de ferramenta, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho de forma muito simples. Então, eu consigo gerar engrenagens de maneira muito simples. E é por isso que esse tipo de solução é a mais utilizada no mercado. Existem cúbicas que resolvem isso também, tá? Existem outras curvas que resolvem esse tipo de problema, mas a envolvental ela passa a ser uma solução interessante porque ela garante o perfil conjugado. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver uma engrenagem que foi feita com perfil envolvental e tiver outra engrenagem que também foi feita com perfil envolvental, a gente vai ter garantido o perfil conjugado. O que é o perfil conjugado? Apaguei aqui a porcaria do desenho. Apaguei. O perfil conjugado é o seguinte. Deixa eu escrever aqui, porque eu queria aproveitar esse desenho aqui para falar outra coisa. O perfil conjugado é a garantia de que esse ponto primitivo de contato, P, ele fica fixo ao longo de toda a rotação. E quando a gente mostrou no começo lá para vocês o ponto A e o ponto B, aquele ponto P ele não vai ficar fixo, ele vai ficar mudando à medida que eu vou girando. Né? Então eu preciso achar uma forma geométrica em que esse ponto fique fixo. Para que ele fique fixo? Para que eu tenha uma linha de ação fixa na minha... Ou seja, que eu tenha uma posição correta da direção da força, para que eu possa calcular o quanto de torque eu estou transmitindo e, consequentemente, calcular quanto de velocidade eu vou ter de uma engrenagem em relação à outra. O que significa dizer esse ponto fixo? Imagina a seguinte situação. Deixa eu voltar para cá, depois eu volto para cá, porque aqui já tem um slide que é mais fácil explicar isso. Aqui, ó. Imagina aqui que a gente tem... Essa aqui é a nossa linha de ação, tá? Ou seja, o nosso plano normal. E aqui é o nosso ponto de contato primitivo, que está aqui no meio. O ponto de contato de engrenamento, o ponto de engrenamento. Né? Isso aqui fica fixo no plano na seguinte situação. Digamos que esse dente aqui está girando agora de cima para baixo. Tá? E aí, quando chega nesse ponto aqui, ó, ele vai fazer o contato com o dente dessa engrenagem. E aí ele vai girar e vai empurrar a engrenagem de baixo até chegar no final dessa linha, em algum lugar dessa linha, tá? Existe também outra relação que a gente tem que calcular aqui, que é o ângulo de entrada e o ângulo de saída, tá? O ângulo de aproximação e o ângulo de afastamento, depende do autor, usa um nome ou usa outro. E aí, se eu fizesse a seguinte situação, eu pegasse esses dois dentes, botasse eles engrenados e pintasse ali e tirasse uma foto. Aí gira mais um pouquinho, pega o ponto de contato, pinta e tira uma foto. Aí gira mais um pouquinho, pinta e tira uma foto. Aí, se eu sobrepusesse todas essas fotos umas sobre as outras, né, a gente ia ter uma série de pontinhos aqui, ó,
e eu descrever justamente essa linha, que é chamada linha de ação. Então é interessante a gente ter uma linha de ação, por quê? Porque a linha de ação define onde é que está a força, ou seja, como é que uma engrenagem está passando o torque para outra através de uma aplicação de força em uma das faces do dente para o outro dente. Então, só para a gente voltar lá no que a gente tinha antes do slide anterior, deixa eu botar para cá. A gente já entendeu que nós precisamos de uma circunferência de base para poder fazer a nossa envolvental. A gente também já entendeu que a gente precisa dessa curva envolvental para fazer o perfil do dente. A questão que a gente tem que definir agora é como é que eu vou escolher onde é que vai estar o meu dente aqui, ó. Esse aqui pode ser um dente? Pode. Ah, mas eu quero usar outro, eu quero usar esse aqui, ó. Vou começar aqui embaixo um pouquinho, vai até lá em cima, depois ele vem até aqui embaixo, depois vai até lá em cima, depois vem até aqui embaixo. Pode ser também? Acho que pode ser. Aí pode chegar alguém aqui, não gostei de nenhum dos dois, eu quero que o meu dente seja esse aqui, ó. Aí pode ter ainda mais um, que não quero nenhum nem outro, eu quero que o meu dente fique aqui assim. E se eu disser para vocês que qualquer um desses dentes é possível de fazer? Aí ferrou, né? Porque vocês imaginem, se o cara pusesse essa altura do dente do jeito que ele quisesse, ia ser o caos. Porque o problema não é fabricar a engrenagem, o problema é dar manutenção para uma engrenagem, né? Imagina se você pega lá um par de engrenagens dessa aqui e uma delas falha, daí você tem que trocar o par e você tem que descobrir como é que o cara fez o desenho do dente, como é que ele pensou esse desenho do dente. Então, para evitar esse tipo de problema, tá, criou-se uma norma. Deixa eu voltar agora aqui para o slide. Errado. E para mim congelou aqui a tela. Deixa eu ver. Para mim aqui o BBB ficou congelado. Não sei se já vocês estão vendo a tela do. Agora para mim trocou. Estão vendo a tela do slide? Então, o que acontece é o seguinte. Então, foi necessário criar uma norma para poder definir como é que ia ser esse negócio, né? E aí, a primeira norma que surgiu para definição de perfil de dente foi o da DIN 780. Tá? Então, a DIN 780, que depois foi também absorvida pela ISO e, consequentemente, pela BNT, ela determinou como é que seria esse dimensionamento. E para chegar nesse conceito, ela primeiro define uma outra coisa, que é um módulo. Tá? Então, o módulo da engrenagem é um conceito, tá? É o diâmetro primitivo, ou seja, é 2 vezes aquele R1 e R2 que a gente viu lá no começo, dividido pelo número de dentes. Isso aqui é um conceito. Tá? Então, ou seja, é o diâmetro dividido pelo número de dentes, que na verdade tem a ver com o passo. Se a gente imaginar o que é o passo de uma engrenagem, o passo da engrenagem é a distância que eu tenho de um ponto até o próximo ponto, que está na mesma distância em relação ao centro e no mesmo flanco do dente. Não posso medir daqui até aqui. Apesar da distância ser a mesma, a normal dele em relação à superfície é o contrário. Né? Eu tenho que achar outro que tenha a mesma normal igual a esse aqui. Então, o passo passa a ser... Português é desgraçado. Passa a ser isso aqui. Bem, o que seria o passo? Se a cada dente um vão eu tenho um passo, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular a circunferência e dividir pelo número de dentes. Então, qual seria o comprimento dessa circunferência? Seria 2πr, ou π vezes d. E se a gente pensar que a gente está no diâmetro primitivo, seria π vezes d. Se eu dividir agora isso aqui pelo número de dentes, eu tenho lá π vezes d sobre z,
ou 2πr sobre z. Bem, se eu tenho d sobre z, significa que eu tenho o quê? Que eu tenho... Oh, droga, botei errado de novo. Eu tenho um módulo. Então, se a gente analisar qual é a relação entre passo e módulo, o passo é igual ao módulo vezes π. Porque isso aqui, ó, tá? Olhar bem na tecla para não fazer lambança. Está exatamente aqui, ó. 2R sobre Z é igual a M sobre D. Então, o que a norma definiu? Ela definiu esse módulo, e o módulo, gente, na verdade, é a forma, é a unidade de medida que a gente tem da engrenagem. Tudo na engrenagem é feito em módulo. Tá? Então, a altura do dente vai ser dada em módulo, o diâmetro vai ser dado em módulo, a espessura do dente vai ser dada em módulo, tudo é dado em módulo. Então, o módulo é a unidade de medida que a gente usa para medir engrenagem. E voltando à questão da norma, né? Então, ela define módulos padronizados, classe 1, classe 2 e classe 3. Preferencialmente usar a classe 1, em alguns casos usar a classe 2 e evitar usar a classe 3. Assim, por que os caras mandam evitar a classe 3? Porque provavelmente isso aqui, quando a norma foi baixada, existiam engrenagens já pensando, porque já existia o conceito de engrenagem métrica, né? Não estava normalizado esse negócio, cada um fazia do seu jeito. Então já existiam ferramentas que geravam módulo 0,65, e aí a norma está dizendo o seguinte, ó, pare de usar esse aqui que não vale, a gente não vai querer que use mais esse, a gente quer que use 0,6 e 0,7. Então tem uma série de módulos que podem ser utilizados, né? Então da classe 1, então 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 8, 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. E tem os da série 2 que são complementares. Então 0,3, 0,4 tem 0,35, 0,4, 0,5 tem 0,45, 0,5, 0,6 tem 0,55 e assim vai. Basicamente, se eu defino o módulo, eu já defini o tamanho da minha engrenagem. O impacto dela é direto. Por quê? Porque vocês viram aqui na equação, essa equação que eu mostrei para vocês, e se eu mantiver o número de dentes e dobrar o número do módulo, o módulo é dado em milímetros, tá? Automaticamente eu tenho o dobro do tamanho da minha engrenagem. Então é interessante a gente produzir engrenagens com módulos menores, mas às vezes não dá, porque o módulo também vai impactar, isso a gente vai ver lá em elemento de máquinas, o módulo vai impactar na capacidade, da resistência mecânica da engrenagem. Então, se eu trabalho com módulos menores, ela é mais suscetível à falha por flexão, por exemplo, né? Então, eu tenho problemas com relação a isso. Outro detalhe interessante é o seguinte, apesar de a gente ter essa infinidade de módulo, deixa eu até fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que é técnico em mecânica aqui, não? Na turma? Só responder isso. Eu, no chat, se alguém tiver curso de técnico em mecânica. Mais ou menos. O que seria mais ou menos, Felipe? Começou o curso, não terminou? Ah, tá, eletromecânica, tá, beleza. Mas eu não sei se vocês veem isso em eletromecânica, mas tudo bem. Eu sempre pergunto para reforçar o que eu vou falar, que eu vou dizer o seguinte, que se a gente tiver um módulo, uma ferramenta, uma fresa com módulo 1 e com módulo 2, a gente praticamente faz qualquer tipo de engrenagem. Tá? A maioria das engrenagens com 1 e 2 já resolve. As fresas 1 e 2 já resolvem boa parte do nosso problema. Se vocês forem trabalhar com coisas muito pequenas, aí vocês vão precisar realmente de fresas com módulos muito menores. 0,3, 0,4, tá? Tem até menor que essa, tem 0,2 também. Não, acho que tinha entrado alguma coisa aqui. E se vocês forem trabalhar com coisas muito grandes, por exemplo, com a indústria naval, aí vocês vão trabalhar com módulo 10, módulo 12. Eu, quando trabalhei na indústria naval, tinha redutor com módulo 10. Uns negócios desse tamanho, os dentes, parece o dente do Tiranossauro Rex, né? Um negócio enorme. Dente, porque o módulo era grande realmente, e aí acaba fazendo um dente bastante grande. Tá? Mas, via de regra, entre 1 e 2, qualquer fresa que você usar aqui, você consegue resolver boa parte dos problemas de engenharia. Bem, quando a norma ela define... Deixa eu só ver aqui. Quando a norma ela define o módulo,
ela também tem que definir agora a questão das alturas dos dentes. Por quê? Porque senão a gente ia ter aquele problema que eu mostrei para vocês ali. E cada um ia inventar um dente num pedaço da engrenagem. Ia ser um inferno para a gente tentar acertar essas coisas, porque teria que ter contato com o cara que fez a engrenagem para saber qual é o tipo, qual é a altura que você está usando no dente, né? E aí a norma estabelece o seguinte: a norma estabelece o que a gente chama de altura de adendo. Deixa eu vir para cá, cadê que está isso aqui? Tem um negócio, tem um slidezinho que eu acho melhor. A norma estabelece o que é a altura de adendo e a altura de dedendo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O diâmetro primitivo, ele está aqui. Tá, onde é que está o diâmetro primitivo? Bem, o diâmetro primitivo, vamos voltar naquela nossa primeira imagem lá. A gente dizia o seguinte: o diâmetro primitivo, ele passa pelo ponto de contato primitivo, pelo ponto ou pelo polo de engrenamento. Bem, se a gente passa pelo polo de engrenamento, tem que ser um local onde a gente tem os dois dentes das engrenagens funcionando. Concorda? Então, se a gente tem que ter os dois dentes da engrenagem funcionando, esse diâmetro primitivo, que é dado por esse raio aqui, ó, ele tem que estar em alguma altura no flanco do dente. Ele não pode estar aqui em cima. Porque aqui em cima, ele estaria pegando o dente da engrenagem de cima, talvez, mas não estava pegando essa engrenagem de baixo. Então, como é que eu vou ter engrenamento ali se eu não tenho, se a engrenagem de baixo não chega lá? Ela também não poderia ser aqui no meio da engrenagem 1, porque aconteceria justamente o contrário. Eu tenho essa engrenagem, mas não tenho a outra entrando nessa região. Então, o diâmetro primitivo tem que estar em alguma posição desse dente. E aí que mora o perigo, porque, a princípio, ela pode estar em qualquer posição dentro desse dente. Então, a norma ela vem no sentido justamente de definir onde é que vai esse diâmetro aqui, a partir do quê? A partir do diâmetro externo da minha engrenagem, que é o diâmetro de adendo. Tá? Então, tem uma regra mnemônica aqui, ó. Adendo, acima, dedendo, debaixo. Tá? Então, altura de adendo, altura de dedendo. Então, a altura de adendo, o que é? É a distância entre o diâmetro externo, que é o que a gente consegue medir aqui, por exemplo, com um paquímetro. Com o paquímetro eu consigo pegar essa altura, que seria o diâmetro de adendo. E aí, se eu diminuir agora de uma certa quantidade, eu chego no diâmetro primitivo. E se eu diminuir agora de uma quantidade um pouquinho maior, que a gente chama de altura de dedendo, eu chego no que a gente chama de diâmetro de dedendo. Esse desenho aqui ele tem um defeito, e ele é bom que ele tenha esse defeito, que é o seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês que a curva evovental ela só existe a partir da circunferência de base? A circunferência de base está aqui, ó. Tá aqui o diâmetro de base. Esse diâmetro de base, na verdade, é o diâmetro desse círculo vermelho aqui, ó. Aqui é o DB. Tá? Bem, eu não consigo desenhar essa curva para dentro, porque não tem como a caneta entrar nessa circunferência. Ela só consegue fazer para fora da circunferência. Então, quando esse diâmetro PB ele está acima do diâmetro do pé do dente, ou do diâmetro de fundo, ou do diâmetro de dedendo, essa região toda aqui, ó, ela não é descrita por uma função, por uma equação, por uma função evovental. Porque a função evovental ela só existe de dB para fora, não existe de dB para dentro. Então, aqui o que vai acontecer? A ferramenta, na hora que estiver fazendo essa engrenagem, ela vai achar um jeito de sair daí. Ela vai traçar uma curva que não é uma curva ovental. Tá? Inclusive, ela pode até comer tanto esse dente aqui, que eu posso ter um problema que a gente chama de enfraquecimento do pé do dente. Ou seja, eu tenho a região mais fraca, justamente onde eu precisava ter o dente mais forte. Então, tem que tomar cuidado justamente com a relação ao DB, ele nunca ficar abaixo do DF. Eu posso ter esse tipo de problema. E aí, como é que a norma, a DIN 780 estabeleceu, quando foi baixada, foi justamente essa relação entre a altura de adendo e a altura de dedendo. Então, de acordo com a norma, a altura de adendo, o que é? É igual a um módulo. Então, eu pego uma engrenagem, ela tem módulo 2, significa dizer o seguinte, que a distância entre a circunferência de adendo e a circunferência primitiva é 2 milímetros. Tá?
E aí, pegando essa mesma... Opa, peraí, fiz ao contrário. Pegando esse mesmo exemplo do módulo 2, quanto é que é a altura de dedento dela? A altura de dedento dela vai ter mais uma função aqui chamada de folga. Tá? A folga do fundo do dente. Que geralmente ela é dada como nula, então pode ser 0, pode ser 1/4, que é 0,25, ou 25%, ou pode ser 1/6, que é 0,16666 e vai até o inferno. Então, essa folga ela vai ser colocada aqui. Aliás, por que vai ser colocada por que a gente colocaria uma folga no pé da engrenagem, no dente da engrenagem? Quem responde isso? A gente tem que ter uma folga. Aqui não tem folga, tá vendo? Esse desenho aqui está errado. Mas se vocês olharem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Cara, que daí aparece a luzinha. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um buraquinho ali, né, entre o dente e o outro. Por mais que eu feche, ó, vocês conseguem ver que está passando luz ali. Não consegue ver nada, porque eu não consigo botar nessa desenho. Ali, ó. Está passando luz aqui, ó, entre a cabeça do dente e o fundo do outro dente, né? Cadê? Sim, aqui. Então, à medida que eu vou mexendo aqui, eu sempre tenho uma folga lá embaixo. Por que eu tenho essa folga? Para facilitar a lubrificação, poderia passar algum líquido ali? Boa. Isso é uma das utilidades disso, Rafael. É o seguinte, a engrenagem, a não ser que você queira matar alguém, ela deve estar sempre lubrificada. Né? Então, a gente sempre vai ter fluido lubrificante. E o que acontece? Isso aqui pode estar girando, sei lá, 1 RPM, 2 RPM, mas pode estar girando a 16 mil RPM. E aí acontece o seguinte, a gente tem um espaço ali, que é justamente um buffer, para que a gente tenha o escoamento desse lubrificante. Porque vocês, não sei se alguém já fez aqui sistemas hidráulicos pneumáticos, existe uma bomba hidráulica chamada bomba de engrenagem, que é isso aqui, ó. Tem duas engrenagens, só que é do mesmo tamanho no caso, né? E ela suga o óleo de um lado e empurra para o outro lado. E é isso aqui mesmo, são duas engrenagens. Se vocês olharem a bomba de engrenagem, são duas engrenagens. E aí o que acontece? Esse buffer que tem ali é justamente um espaço para que a gente tenha o fluxo, para que a gente permita que o fluido lubrificante, quando for apertado entre os dois dentes, ele tenha um espaço para fugir. Né? Porque o fluido é que nem aluno, quando a gente põe pressão em cima, ele corre. Né? E aí o que acontece? Então, quando eu tenho os dois dentes lá gerando pressão, o fluido ele escoa e vai escoar para onde? Vai escoar para essa folga. Além disso, tem outra questão interessante, que é o seguinte, se a gente tiver os dois dentes exatamente iguais, como está nesse desenho aqui, ó, deixa eu tentar explicar pelo desenho, que eu acho que fica mais fácil. A gente, digamos que essa curvatura aqui seja positiva, né? Essa curvatura aqui, como está na outra direção, ela é negativa. Então, eu tenho duas curvaturas, mas eu tenho um ponto em comum entre essas duas curvaturas. Não esqueçam que o mundo do engenheiro projetista é diferente do SolidWorks, né? A gente pega lá no SolidWorks, faz tudo bonitinho, né? Aí faz o rendering, fica brilhoso o negócio, né? Fica tudo certinho, os dentes tudo certinho, aí o cara manda fabricar aquela porcaria, tá completamente diferente do que estava no SolidWorks, né? O cara tá fosco, tá todo cheio de rugosidade, né? Tá cheio de folga, tá cheio de coisa que não estava no projeto inicial, porque a gente não consegue fazer exatamente como está no projeto. Então, vocês imaginem o risco que seria eu ter duas curvaturas com um ponto em comum. A chance desse negócio dar errado é muito grande. Então, se eu tenho qualquer erro na fabricação, eu posso ter essa peça aqui, por exemplo, mais alta um pouco do que essa. E na hora que acontecer aquele contato entre essas duas, eu tenho impacto de uma peça em relação à outra. Isso, funcionando de maneira cíclica, que as duas engrenagens vão estar sempre girando, pode me gerar, por exemplo, problema de fadiga, pode levar a falha, a ruptura dessa engrenagem, e aí a falha do meu redutor. Então, basicamente, essa folga necessária embaixo do pé do dente, ela existe justamente para atender ao escoamento do fluido lubrificante e para poder também evitar que eu tenha um choque do topo do dente de uma engrenagem com o fundo do dente da outra engrenagem. Tá?
Então, por isso que tem essa folga. Então, por isso que o HF é maior do que o HA. Então, sempre a gente vai ter o HF maior do que o HA. Geralmente, as fresas, o mais usual é de 1/4, tá? Então, é 25%. Em alguns casos tem 1,6%, mas quando você compra a ferramenta, ela já vem com essa folga. A folga é da ferramenta, não é da engrenagem. Tá? Então, ela já vem, o dente já vem um pouquinho mais comprido, justamente para dar essa folga no final. Obviamente, o que vai ser a altura do dente? A altura do dente vai ser a soma de HA mais HF, que vai ser 2 mais C vezes o módulo. Né? Outro detalhe que tem importante na fresa é o ângulo de pressão. Então, o ângulo de pressão, a norma define 3 ângulos, 14,5, 20 e 25. Tá? O que representa cada um? Esse ângulo de pressão ele vai impactar diretamente no dente. Então, a gente tem aqui as mesmas condições, mesmo módulo, mesma altura de pé de dente, a mesma altura de adendo e dedendo, né? Só que aqui é feito com 14,5, aqui é feito com 20 e aqui é feito com 25. Então, a gente consegue perceber claramente a diferença entre eles. E aí eu pergunto para vocês, qual o melhor dente? 14,5, 20 ou 25 graus. Grau não dá de botar aqui, tá? Só botei o número porque não tem como botar grau nessa porcaria. Faltou Marco Antônio. Beleza? Ficou bem dividido aqui. Essa pergunta também é uma pergunta sacana, né? Qual é o melhor dente, mas em que sentido, né? O que eu estou considerando de melhor aqui nesse negócio, né? Vamos analisar o seguinte. Vamos analisar o 14,5 e o 25, que são os dois extremos. Se a gente pegar um dente de uma engrenagem, deixa eu voltar agora para eu vou até fazer o seguinte, vou copiar esse desenho para cá. A gente trabalha num ambiente só. Mais fácil. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. A gente pode considerar o dente da engrenagem. Então, vamos pensar o seguinte, a gente falou, vamos pegar aqui de 25, né? Vocês estão vendo aqui, tem a linha de ação dele aqui, né? Aqui está a linha de ação. Então, aqui é como se fosse a força atuando no dente. Aqui também a linha de ação, também, a força atuando no dente. Bem, lembre-se que o ângulo alfa é justamente esse ângulo aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente pode tirar é o seguinte, que a componente vertical, nesse caso aqui, é maior do que essa de 14 graus. Porque esse aqui é o ângulo alfa, né? Então, se esse alfa aqui é maior, significa que a componente vertical é maior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa engrenagem aqui, ela gera mais carga que não serve para nada, porque a carga vertical, ela só vai gerar carga, como eu digo, ela só vai ajudar a engordar a receita da fabricante de mancal. Porque o mancal vai ter que suportar essa carga, no final das contas. Né? Então, a gente já vê que 25 tem esse problema, tem mais carga radial. E o 14 tem uma menor carga radial, então ele aproveita melhor a força na linha de ação. Então, se ela tem uma carga menor numa direção, significa que ela tem uma carga maior nessa direção aqui. E aqui a gente tem uma carga menor nessa direção. Então, se a gente tem uma carga maior nessa direção, a força em cada dente passa a ser maior do que essa. Só que, em contrapartida, por esse dente ser mais estreito, eu consigo botar mais dentes por comprimento de arco. Então, essa força daqui, apesar dela ser maior, ela também vai ser dividida por um maior número de dentes. Então, talvez, aí tem que fazer umas continhas, não dá de chutar isso, tá? Talvez essa força por cada dente seja menor do que a força por cada dente aqui. Isso pode ser uma coisa também interessante.
Por outro lado, como eu tenho muitos dentes em contato, essa aqui vai gerar mais atrito. Consequentemente, vai esquentar mais o fluido, vai esquentar mais o meu fluido, né? Vou perder mais em termos de calor, e provavelmente o rendimento dela seja um pouquinho menor, por exemplo, do que essa, mesmo que uma parte da força não esteja gerando nada. Do ponto de vista do perfil do dente, a gente pode imaginar que o dente... Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos imaginar que a gente tem um dentinho aqui, e a gente tem essa força F, né? É isso que o dente está sentindo. Bem, a massa, se vocês pegarem aqui, ó, imagina a massa de um dente desse, e agora comparem a massa de um dente desse com a massa de toda a engrenagem. Pô, é praticamente nada, né? É muito irrisório. Então, a gente pode, por analogia, dizer o seguinte, isso aqui é análogo, a gente tem uma viga engastada. Ou seja, essa massa de baixo é tão grande que ela não se deforma com o negócio, é como se ela tivesse realmente engastada. E, obviamente, esse dente não sai daqui porque está dentro do mesmo material. E a gente tem a mesma força aqui. Aí eu pergunto para vocês, vou chamar esse ponto aqui de ponto A e vou chamar esse aqui de ponto B. Deixa eu tirar esse negócio aqui, fica mais fácil para vocês verem. Então, acho que pior, né? Aqui, ó, tá aqui o nosso dentinho, né? Nossa viga análoga a um dente. A gente tem a força F atuando nessa direção. Eu tenho o ponto A aqui em cima e tenho o ponto B aqui embaixo. Aí eu pergunto para vocês, qual o ponto com o maior nível de tensão na viga análoga ao dente? Errado aqui. Bom que a gente, vocês já vão pensando aí enquanto eu escrevo essa porcaria. É o ponto A ou o ponto B? Paulo e Eduardo. Só falta você. Eduardo. Beleza. 80% do pessoal acertou a resposta, que é o ponto B, né? Na verdade, se a força fosse assim, o ponto A, inclusive, a tensão é zero, né? Porque a força está vindo aqui assim, né? Tem a componente aqui que está gerando flexão, tem a componente aqui que está gerando carregamento axial, né? Ou seja, no ponto de aplicação dessa força, né? Então, daqui para baixo, daqui para cima não tem nada. Então, o ponto B é mais solicitado. Então, dito isso, observe que a gente chega numa outra constatação. Esse dente aqui, ó, ele é muito mais forte, por ser mais largo, justamente nessa região, que a gente viu que a região mais crítica é essa aqui, né? Essa aqui de baixo. Deixa eu botar outra cor. Essa região aqui de baixo é a região mais crítica. Então, esse dente aqui, ele é sempre mais largo do que esse dente aqui, em função do ângulo de expressão. Então, ele é mais forte com relação à carga de flexão. Com relação à carga de flexão, ela é mais forte. O detalhe interessante é que esse dente aqui, ele é mais fino na parte mais alta dele. Existe uma coisa em física chamada inércia, que é dada como mr ao quadrado. Então, dando esse R aqui o mesmo para os dois, e admitindo que essas duas engrenagens têm a mesma largura, ou seja, essa dimensão aqui, ó, é igual para as duas engrenagens, o Mzinho dessa região aqui, ó, o ΔM aqui, na hora que eu integrar esse ΔM no volume daquela areazinha por aquela comprimento, a da engrenagem de 25 vai ser menor do que a engrenagem de 14,5. E aí, consequentemente, essa engrenagem de 25 tem uma menor inércia. Então, quando a gente precisa de uma engrenagem com menor inércia, é interessante que a gente tenha a gente tenha... Fiz errado aqui, deu certo. A gente tenha ângulos maiores. Ângulos maiores vão dar engrenagem com menor inércia de rotação. Então, talvez seja interessante. Então, vocês viram que tem um monte de vantagem, um monte de desvantagem em cada uma das duas.
E o que acontece, então? Você pega o melhor dos dois mundos. E aí usa de 20. Então, hoje, o pessoal praticamente só trabalha com 20 graus. Tá? Porque 25 tem algumas vantagens, mas tem outras desvantagens em contrapartida. E o 14,5 tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Então, o 20 seria uma posição intermediária entre as duas. Ou seja, tem uma melhor resistência à flexão do que a de 14,5, né? Mas gera menos atrito, gera um pouquinho mais de atrito do que a de 20, tem um pouco menos de inércia do que o 14,5, então ele fica mais ou menos no meio de campo e acaba sendo a melhor solução entre as duas soluções anteriores. É por isso que se usa hoje o 20 graus, então é o padrão mais utilizado hoje no mercado. Deixa eu voltar para cá. Então, o 20 passa a ser o padrão mais utilizado no mercado. Beleza? A questão de número mínimo de dentes aqui, a gente não vai entrar nisso, está na questão do recorte do pé do dente. Então, isso a gente trabalha lá em elemento de máquinas, vai mexer ainda, vai mudar um pouquinho ainda a ementa das duas disciplinas, mas isso deve mudar só para o ano que vem. Então, em elemento a gente trabalha com a parte de projeto, termina a questão do projeto cinemático, de engrenagem, e vê a parte de projeto mecânico também. E aí eu deixo para vocês fazer agora esse exercício aí. Então, dado uma relação... Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu botar as equações aqui junto. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Então, deixa eu pegar agora. Então, algumas equações que vocês possam necessitar. Então, a distância entre centros é igual a R1 mais R2. Tá? RBI é igual a RI vezes cosseno de alfa. I é igual a R1 sobre R2, ou que é igual a ômega 2 sobre ômega 1. E o módulo é igual ao diâmetro sobre o número de dentes. Para cada engrenagem. Então, para a engrenagem 1 é D1 sobre Z1 e a engrenagem 2 é D2 sobre Z2. Só que o detalhe que eu esqueci de falar para vocês é que para que as duas engrenagens engrenem, consiga ligá-las, elas têm que ter o mesmo módulo. Tá? Por quê? Porque elas têm que ter o mesmo passo. Como a diferença entre o passo e o módulo é o π, e o π é o mesmo para os dois, então, obviamente, se eu tenho que ter o mesmo passo, tem que ter o mesmo módulo. Então, é por isso que elas conseguem engrenar uma nas outras. Então, façam aqui a letra A e a letra A, só depois a B, você faça em casa. Aqui eu faço em casa. B a C. Aqui não precisa fazer isso aqui. A gente não vai falar sobre recorte. Então, quais são os diâmetros de base? Então, eu quero saber quanto é que é o DB1, quanto é que é o DB2. Quais são os diâmetros primitivos? O D1, o D2. Vocês podem fazer a título de exercício, né? Qual seria o diâmetro de adendo da engrenagem 1? Qual seria o diâmetro de dedendo da engrenagem 1? Qual seria o diâmetro de adendo da engrenagem 2? Qual seria o diâmetro de dedendo da engrenagem 2? Quem terminar primeiro, põe o resultado aí na tela. Aí.
Ninguém fez ainda? Alguém tem o resultado? Da letra A, pelo menos? Aliás, era só a letra A, né? Beleza. É isso aí. Você está cuidado ali, Murilo, que a gente pediu o diâmetro, né? Se fosse uma questão de prova, tu teria errado porque botasse o raio, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, basicamente, o que a gente consegue fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou só levantar isso aqui para lá. Deixa eu apagar isso. Porcaria. Então, a gente tem lá I é igual a R1 sobre R1 sobre R2. Se eu multiplicar por 2 aqui, ó, eu tenho igual D1 sobre D2, né? Eu já resolvo direto. Só que eu preciso de R1 e R2 para calcular a distância entre centros, né? Então eu tenho lá que R1 é igual a I vezes R2. E por outro lado eu tenho que A é igual a R1 mais R2. Como R1 é igual a I R2, eu tenho que A é igual a I mais 1 R2. Daqui sai então que R2 é igual a A dividido por I mais 1. O A eu tenho, que é 150. O I eu tenho, que é 3,5. Aí fica 4,5. 150 por 4,5 vai dar o 33,3, acho que é isso. 33,3. E, obviamente, se eu tenho aqui 3,5 vezes isso, eu volto esse valor aqui em milímetros. Né? Aqui eu volto para o R1 igual a 166,67 milímetros. Como eu estou pedindo o diâmetro, né? Então fica lá D1 igual a... Isso aqui dá quanto? Dá 33,3, né? Milímetros. E D2 fica 66,6 milímetros.
Bem, se eu multiplicar isso aqui por cosseno de alfa, eu tenho dB1. Se eu multiplicar isso aqui por cosseno de alfa, eu tenho dB2, que aí responde diâmetro de base e diâmetro primitivo para cada um. Boa pergunta, Jesus. Isso aí você tem que perguntar. Isso aí eu tenho que perguntar para o estagiário. Eu sempre faço essa piada na sala de aula, só que aqui não dá de fazer, né? Porque o estagiário é o único cara do mundo que consegue medir raio, né? Inclusive, ele consegue medir raio com precisão. Você pega um paquímetro, você pede para ele assim, ó, mede o raio. Ele vai lá e põe aqui o paquímetro mais ou menos no meio do furo e diz assim, não, é o 17,72 milímetros, né? Então, ele consegue medir o raio desse jeito, né? Mas é boa essa tua pergunta, porque a gente não mede raio, né? A gente calcula raio. O único raio que talvez desse medir o raio que cai da Terra. E aí o cara poderia medir a tensão ali, no caso, né? Deixa eu ver, R1, S33... Ah, eu fiz o contrário ali, desculpa. Não, acho que é 116, isso, desculpa. Tá certo, o Arthur... É 116, né? Não é 166. Aqui dá 320... Não, dá 223,333. É isso, né? Fechou agora? Mas estagiário é um cara poderoso, cara. O único cara que eu conheço no mundo que consegue medir raio. Mas ninguém consegue fazer isso, só ele. Beleza, gente? Com isso a gente fecha, então, o conteúdo de mecanismo. Acaba essa desgraça de ensino à distância, graças a Deus. Tomara que eu nunca mais tenha que dar aula desse jeito na minha vida. Foi assim, não sei para vocês, mas para mim foi um negócio terrível. Tomara que eu nunca mais volte para uma sala de aula desse jeito. Tá? Eu não consigo dar aula sem feedback, eu não consigo dar aula olhando para a tela, sem ter um retorno das pessoas. Vocês, como alunos, vocês não estão acostumados com esse tipo de coisa, a gente não tem essa consciência, o brasileiro não tem essa consciência. Alguns outros países funcionam, países que o pessoal é mais, digamos assim, mais rigoroso, né? Talvez até funcione. Mas no Brasil isso não funciona. Tanto que eu descobri que o verdadeiro valor de EAD, né? Que é igual a enganação à distância. Ensino à distância. Né? A gente faz de conta que ensina, vocês fazem de conta que aprende, e aí vai que vai. É uma pena, eu lamento quem passou pela universidade durante esse período, porque comprometeu muito a aprendizagem, isso dificulta bastante, mas graças a Deus, semestre que vem volta tudo normal. Já não era sem tempo, né? Tá todo mundo já vão começar daqui a pouco até a quarta dose da vacina, os caras não voltam da aula. Vai fazer o quê? Mas beleza, então, gente. Com relação à prova, ela já está visível lá